Queiram sentar-se, irmãos e irmãs. A igreja, neste final de semana, celebra a solenidade da Santíssima Trindade. Talvez um dos maiores mistérios da nossa fé, e a respeito do qual também é até bastante difícil falar, né? Como falar deste mistério? De um único Deus, mas que nós o acolhemos e compreendemos em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, atuantes em nossa vida. Mas é um só Deus, é este Deus que cria, que pensa, que realiza, né? Deus diz e as coisas acontecem. Livro do Gênesis, Deus falou, exista a luz, e a luz existiu. Então esse Deus que tem um poder de criar, Deus ao qual nós damos a atribuição de Pai, mas dentro de uma reflexão até espiritual bem mais assim amadurecida, não Pai como o nosso Pai, mas Pai como Criador e também como Mãe, que cuida, que gesta, que acolhe, que protege, que ama. Um Deus que cria, um Deus que se torna também um de nós, segunda pessoa, né? O Filho encarnado, a palavra, que não ficou na palavra e no verbo, mas uma palavra que caminhou, que ensinou, que percorreu os nossos caminhos também. O apóstolo Paulo nos lembra isto. Ele se fez em tudo semelhante a nós, menos no pecado. Então, um Deus que cria, um Deus que é também humano, que nos salva, que nos redime, que nos devolve para a verdade, que nos aponta o caminho do Evangelho, que nos ensina a forma correta de viver os mandamentos. Temos escutado ao longo desta semana, né? Jesus no Sermão da Montanha, falando com o povo, com a comunidade, com cada um de nós. Vocês ouviram isto, mas eu vos digo desta forma. Então, um Deus que não fica no horizonte da criação, no sétimo céu, mas que vem também caminhar ao nosso lado. Caminhou, viveu, experimentou fome, sede, frio, angústia, medo, alegria, desespero, traição, entrega, fidelidade. São tudo coisas nossas. Deu a vida, voltou para o Pai, mas esse Deus permanece caminhando conosco na força vivificante e atuante de um Espírito que nos governa, um Espírito que nos ilumina, ao qual nós chamamos Espírito Santo, santificador. Deus cria, Deus salva, Deus santifica, um único Deus, mas que nós vamos experimentando como que gota a gota, a partir das nossas experiências do dia a dia da fé, né? Cada um deles com uma missão, com uma tarefa, com um trabalho, com um desejo, mas sempre o mesmo Deus. Veja, a gente vai circulando aqui, né? E não consegue sair deste mistério. Alguém falou que um Deus que pode ser compreendido não é Deus. E é bonito isto. Deus sempre vai ser mistério. Mesmo que a gente possa experimentá-lo, tocá-lo, conhecê-lo, ouvi-lo, sabê-lo, mas ele ainda continuará mistério. O nosso professor na teologia, quando que a gente estuda, né, essas dimensões de Deus, ele dizia assim: a gente se aproxima de Deus. Quando a gente acha que a gente vai entender tudo, Deus dá um passinho para trás. E a gente tem que continuar buscando. Quando está quase pegando, Ele dá mais um passinho para trás. E vai nos aproximando, nos trazendo para mais perto dEle. Talvez a gente pode pensar, usando aqui uma comparação que de repente ilumina muito, né? A nossa relação, por exemplo, familiar, seja esposo e esposa, seja pai e filho, olhando assim agora, né, a criança no colo, a gente vai crescendo junto, lado a lado, vivendo, né, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, uma vida inteira,
e sempre há algo ainda para se conhecer da pessoa com quem a gente convive, não é verdade? Assim também não deixa de ser Deus. A gente nunca vai poder dizer assim, pronto, eu já sei tudo, eu já conheci tudo, não preciso mais nem ir na missa. Não, sempre Deus vai se revelando, e Ele vai se revelando na vida concreta, naquilo que a gente experimenta, né? E com a liturgia de hoje, depois dessa tentativa assim, de introdução para falar do mistério de Deus, bem concretamente, 3 aprendizados, usando cada uma das leituras, né? Primeira leitura, livro dos Provérbios. Aprender com a sabedoria de Deus. E o autor sagrado diz que esta sabedoria é como um mestre de obras. Que comparação bonita, né? A gente constrói a nossa casa, tem alguém que precisa ir orientando, dizendo, olha, a coluna tem que ser assim, aqui vai uma porta, tem que usar tanto de cimento na massa para ficar forte, né? Então, um mestre de obras. Que obra é essa que a sabedoria de Deus constrói? Você e eu. Nós somos a obra da sabedoria de Deus. Mas não só. A criação é obra de Deus e é uma obra sábia. Os cientistas, os estudiosos, muitos deles, ao investigarem a natureza, né, professora? Ao investigarem a natureza, eles vão se convencendo de que realmente não pode ser o acaso, não pode ser só uma questão de sorte, tem que ter algo maior para construir e para fazer com tamanha perfeição tudo o que existe. E esta sabedoria de Deus deve fazer vencer as nossas arrogâncias, as nossas prepotências. Olhando a história da humanidade, quanta gente que se julgou mais esperto, mais sábio, mais inteligente do que o próprio Deus, né? Não, Deus é uma sabedoria e essa sabedoria é um mestre de obra. Aprender com a sabedoria de Deus. Segundo ensinamento, segunda lição, segundo aprendizado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que as tribulações da vida também muito nos ensinam o quanto que nós temos para aprender com os sofrimentos que a vida nos reserva. Agora é preciso ter o Espírito Santo, é preciso ter esta sensibilidade para não cair apenas na revolta, não é verdade? No achar que é culpa de Deus as coisas que acontecem, mas ir mergulhando e aprendendo aquilo que o próprio Deus também tem para nos oferecer como ensinamento. E aí, minha gente, nós vamos descobrindo, olha lá, o valor da cruz. O valor da cruz. Olhando para o crucificado, quanto aprendizado, quanta lição de vida. Terceira lição, terceiro ensinamento, Evangelho. Ainda tenho muitas coisas para vos falar. Aprender a ouvir o que o Senhor nos diz. Ouvir esta sabedoria de Deus, presente no Evangelho, do qual a igreja é porta-voz, anuncia, fala. E aí a gente precisa aprender a ouvir Jesus enquanto o quê? Enquanto caminhamos e enquanto vamos amadurecendo na vida e com a vida. É bem proposital ir falando e caminhando, porque é assim, nós vamos caminhando e Deus vai nos falando. É preciso aprender a ouvir o que Ele nos diz, de duas maneiras. Oração. Quando a gente busca uma vida de oração intensa, fecunda, Deus fala. Deus fala. Deus vai dando para nós intuições,
A gente vai tendo certezas que não estão nos livros, nos noticiários, na mensagem do WhatsApp, não. São certezas que vêm de dentro, fruto da ação do Espírito Santo na vida de oração. E na vida de oração, segunda coisa, pedir o dom do discernimento. É um dos 7 dons do Espírito Santo espalhados por toda a igreja. Discernir, né? Não trocar os pés pelas mãos, não querer já de imediato resolver a situação, ou já ir tirando conclusões precipitadas, seja do que a gente escuta, seja do que a gente vê, até mesmo daquilo que a gente sente ou fala. Dom do discernimento, ouvir Deus, aprender com a sua sabedoria, para poder também enfrentarmos as tribulações da vida. Um instante de silêncio, para que a palavra caia no teu coração e aí produza também os seus frutos.